Então aqui, Professor, você falou sobre liberar a P1 e a D2? essa semana sai. Valeu. É, eu estou terminando de transcrever os feedbacks e o professor meu está acertando alguns detalhes lá do gabarito, que ele sempre faz algum ajuste cosmético, às vezes quer enxugar mais alguma coisa, ou acha que alguma coisa ficou muito enxuta, e quer colocar mais detalhes para facilitar o entendimento de vocês. Aí ele está nessa parte, né? E eu estou transcrevendo. Assim que eu transcrever tudo e ele terminar e eu também, aí sai. Mas a princípio sai essa semana, eu acredito que no máximo até sábado. Né? Aí a gente vai dar tempo para fazer o processo de vista, né? Tirar as dúvidas que surjam. Aí vai sair, né? As notas com feedback transcrito, tá? O gabarito e os critérios adotados, tá? O feedback que que a gente manda é com base nos critérios, tá? Então é a nota com os critérios que foram aplicados. Tá? O espelho da prova a gente não consegue enviar para vocês. Né? O consórcio está tentando se organizar, já tem algumas disciplinas que eles estão digitalizando provas, mas a nossa não foi ainda. Aí quando acontecer, aí só assim vocês vão conseguir ver, porque não dá, assim, são muitas folhas para a gente ainda corrigir, fazer isso, ainda atender vocês, fazer as aulas, é uma tarefinha complicada. Então fica mais fácil transcrever desse jeito. Aí quem tiver mais dúvida, fala comigo que eu tento dar mais detalhes para vocês fazerem o processo de vista. Tá? Então vamos aqui. Essa tabelinha foi da orientação que eu dei para os alunos lá em 2022, né? Aí tem uma série de informações aqui que eu fui colocando mais para que fosse possível visualizar as iterações. Então, tem essas setinhas aqui para baixo indicando que eu estou repetindo a linha anterior, né? Porque eu tô progredindo no algoritmo, né? Através das linhas. E se tem alguma informação anterior, eu vou repetindo, né? E aí eu risco as anteriores para não gerar dúvida para o leitor. Assim, mas tem uma série de formas de apresentar isso, né? Eu já corrigi alguns de vocês. Então, assim, não precisa fazer necessariamente desse jeito, né? Tem alguns gabaritos em que ele fica mais enxuto, né? Sem esse monte de setinha aqui, mas os caminhos ou rotas obsoletas a gente risca como aparece para vocês aqui, tá? Como a dúvida da Renata não foi nesse sentido, ela já aprendeu a fazer mais ou menos, vamos direto para a dúvida dela, que é de recuperação da rota. Então, ela executou, né, o algoritmo direitinho, né, organizando a memória de cálculo dela desse jeito, né, numa tabela única. E agora ela quer calcular, ela quer obter as rotas de um dado caminho mínimo, né, com origem em algum lugar e destino em outro. Nesse problema, a origem é em C, né? E o destino eu acho que é H. Deixa eu ver aqui. Acho que é H, né? Vértice H. Aí ela foi fazendo aqui, né? Começou no C, foi, né, obtendo os caminhos aqui, né? A partir
do vértice C com os vértices adjacentes ao vértice C, vai somando cada arco ou aresta e ela vai registrando tudo aqui como está. Aí foi, iteração 0 até a 10. Aí ela chegou no vértice H, que é o vértice de destino, é condição de parada do algoritmo de Dijkstra, né? Aí ela chegou aqui, 25 vindo de D. Tá? Aí a pergunta dela foi, olha, eu chego no vértice H, que é o destino, aí eu me perco para a obtenção da rota. Né? Quais vértices compõem aquele caminho mínimo, né? Com quais arcos ou arestas. A obtenção ela vem diretamente do predecessor imediato. Então, por isso que a gente coloca o valor do caminho, né, numerado aqui, 25, e uma vírgula ou ponto e vírgula, né, alguma separação e indica o predecessor imediato, que aqui do vértice H é o vértice D. Então, olha, o caminho mínimo de C para H, quando eu rotulei, deu 25. Tá? E o predecessor imediato é o vértice D. Então, a obtenção da rota ela é de trás para frente, com base nos predecessores imediatos. Então, se na coluna do H, eu estou dizendo que o predecessor imediato ele é D, aí eu saio do H e volto para o D. Então, volto para a coluna do D. Ó, deixa eu colocar alguma corzinha diferente aqui. Olha, eu estou no vértice H e ele diz que o predecessor imediato é o D. Aí eu vou para a coluna do D. Aí eu olho na coluna do D quem foi caminho mínimo, né? Qual valor foi rotulado no vértice D. Que aqui eu estou indicando circulado, né? Ou o valor que não está taxado, não tá riscado, que é o 19 vindo de E. Só que o 19 não importa para a gente. Eu só estou vendo de onde que o H está vindo. Então, a rota voltando de H para C. Então, eu fui de H para D, que é o predecessor imediato de H. Aí, no D, eu vou olhar para o predecessor imediato do D no valor do caminho mínimo de C até D. Né? Que aí é 19 vindo de E. Então, o predecessor imediato é E. Aqui, é o E. Aí eu volto... Professor, então por que não é 21? E que não é o de baixo? Porque o de baixo foi calculado e foi rejeitado. Tá? Essa forma de apresentação da memória de cálculo, ela mostra que você percorreu, né, ou adotou toda a lógica correta do algoritmo. Que aqui, depois que você rotula o vértice A, existe uma possibilidade de caminho ou de rota até D passando por A. Só que ela é pior. Ela vale 21. Então, eu mostro para o avaliador aqui que eu calculei, né, porque o algoritmo, né, pressupõe que você calculou, né, de maneira que, se houvesse uma possibilidade, né, mesmo que fosse pior, em iterações mais à frente, ela poderia melhorar de alguma forma. Então, ao invés de ir direto de um ponto para outro, eu posso passar por um vértice intermediário ou vértices intermediários e lá na frente o caminho mínimo ser melhor. Então, eu não posso ir não calculando esses valores. Então, eu sei que assim,
apresentar o 21 vindo de A, né, pode parecer contra-intuitivo para vocês, mas a gente precisa calcular. Tá? Mesmo que não apareça na tua resposta ou na tua memória de cálculo, a gente precisa calcular, porque o que mais acontece é o aluno desconsidera vértices adjacentes por algum motivo, aí lá na frente ele perde um caminho mínimo melhor porque ele ficou travado numa rota só. Ele não avaliou as outras possibilidades. E é assim que a gente avalia as outras possibilidades, tá? Calculando todos os caminhos ou rotas em aberto, mesmo que elas sejam piores. Só que se for pior, aí eu risco, né? Aí eu risco, eu desconsidero. Eu até estava falando com o Israel, na memória de cálculo que ele apresentou para mim, que a maioria dos algoritmos implementados, eles não vão colocar desse jeito para vocês, né? Na iteração k igual a 8 aqui, que está 21 vindo de A, a maioria vai repetir 19 vindo de E, tá? Por quê? Porque esse é o valor do melhor caminho em aberto, tá? Só que para ele saber que 19 vindo de E é o melhor, ele calculou uma possibilidade vindo de A, computou e rejeitou. Só que no algoritmo, ele já vai apresentar para vocês 19 vindo de E, tá? Como se ele não tivesse considerado. Só que ele considerou, porque chegou na resposta correta. Só que o que eu mais vejo é uma série, né, de memórias de cálculo em prova que o aluno não considera, né, as possibilidades em aberto, acaba não computando, aí perde algum caminho ou rota melhor. O que eu estou querendo dizer, né, em outras palavras, é tudo bem que aqui deu 21 vindo de A. Só que aí você, por algum motivo, que os alunos geralmente pensam assim, eu tô numa rota, né, ou numa parte específica do grafo e não considero as outras. Então, seria o equivalente de, porventura, eu tivesse uma possibilidade em aberto vindo de A que fosse 16, né, que é o caminho mínimo do A, 16 mais 2, então 18. Então, se a conexão de A para D ela valesse 2, seria 18 vindo de A. O que eu mais vejo são os alunos esquecerem que existe a possibilidade, né, vindo de A, passando por D, né, ou seja, um caminho alternativo, sem ser direto de E, e não computa. Aí, se aqui fosse 18 vindo de A, aí aqui você errou, né? Porque o 18 vindo de A ele é melhor, né? No caso menor, que o 19 vindo de E. Então, o 19 vindo de E que seria desconsiderado, seria obsoleto, porque eu encontrei uma possibilidade melhor, tá? Então, por isso que a gente apresenta na nossa memória de cálculo assim, né? Para mostrar para vocês que a gente precisa necessariamente calcular os valores de caminho em aberto. E se ele for pior, eu simplesmente rejeito, né? Só que a maioria das vezes que eu vejo em prova é o aluno travar, né, em uma única direção e não considerar vértices adjacentes, né, ou arestas ou arcos adjacentes, que por um vértice intermediário eu poderia ter uma rota melhor. E isso acontece aos montes em prova, tá? Então, por isso que na memória de cálculo, a gente
apresenta para vocês o 21 vindo de A, né? Ou seja, eu calculei uma possibilidade de rota em aberto, que era 21 vindo de A, mas ela é pior que a melhor calculada, que é 19 vindo de E. Então, eu apresento que eu calculei, olha, eu calculei, está aqui, mas ela é pior, ela é ruim. Então, eu já coloquei ela na memória de cálculo como obsoleta, eu risco. Então, por isso que é 19 vindo de E, tá? Mas nada impede de que você calcule no rascunho ou direto na calculadora, e ao invés do 21 vindo de A aqui, você tivesse colocado direto 19 vindo de E, tá? A maioria dos algoritmos vai trabalhar assim, tá? Ele não vai colocar esse 21 vindo de A. Mas aí, só reforçando, a maioria dos alunos que não computa isso erra, porque aí ele erra desde o começo, ele não considera as alternativas desde o começo. E em algum momento ele vai chegar num caminho pior, porque ele não considera todas as possibilidades de rota em aberto. Ele trava em uma. É como se ele travasse assim, ó, só numa direção. Ele começou no C para o B e ele só travou nessa direção aqui. Assim, ó. Aí ele não sai daqui. Aí ele calcularia aqui 10. Ele não poderia passar aqui, mas vamos supor que tivesse, né? Se o 8 fosse para cá, né? Para outra direção. Aí seria 10, 18, mais 5, né? 18, 20, 23. Aí ele chegaria em D valendo 23, tá? É o que mais acontece. Aqui poderia não acontecer porque não existe possibilidade de B para A. Mas se tivesse, o aluno aqui provavelmente iria errar, né? Porque ele ia travar nessa direção. Ele não consideraria em hipótese nenhuma caminhos alternativos, que é isso daqui. Daqui para cá, né? Ou então daqui para cá e volta, que é o que a gente está fazendo, computando assim, tá? Mas aí, se já fez mais ou menos, criou uma lógica, por exemplo, né, fazendo desse jeito, não registrando, os obsoletos que já nasceram assim, né, não tem problema. A maioria dos algoritmos trabalha assim. Vocês só não podem errar, tá? Então, a nossa sugestão é essa, porque assim não tem como errar. Você está vendo que o 21 vindo de A ele é pior que 19. Então, 21 não é caminho mínimo aqui, é 19. E quando for registrar, ou quando for recuperar, tem que lembrar disso. Agora, se assim ficou mais complicado, então não, faz do jeito que deu certo, que é não computando isso, mas não esquece que em cada iteração eu tenho que olhar para os caminhos em aberto, calcular, né, na calculadora ou no rascunho, e quando eu for tomar a decisão, eu tenho que escolher o menor, porque é um problema de caminho mínimo. Então, o melhor é o menor, tá? Então, só não se esqueçam disso. O Rodrigo pediu a palavra, pode falar, Rodrigo. Então, eu não entendi muito bem, não, porque se eu tenho que achar o caminho mínimo e eu começo a procurar caminhos alternativos, não tem um risco de ficar um caminho maior? Eu não entendi isso. Na maioria das vezes, quando você está tomando decisões locais, ele vai ficar maior, né? Num primeiro momento. Só que aí, conforme eu for progredindo, né? Por exemplo, eu estou começando aqui, ó, C. Então, de C para B vale 10, de C para F vale 7. Aí eu vou somando, aí eu vou sempre tomando decisões locais a menor. Então, 7, 6, né? Aí eu estou no 7, no 6, mas aí aqui, ó, do F para o I, 6. Aí do I para o E já vale 9. Então, aqui eu não tive outra decisão, né? Porque eu não tenho para onde ir. Então, somei 9. Então, se eu permanecesse no C, F, I e E, a decisão local, a menor que eu tomei lá no começo, em algum momento eu posso ter uma rota ou aresta muito maior
que vai piorar o meu caminho como um todo se eu tivesse lá na frente desses arcos ou arestas com valores muito menores. Então, por exemplo, ele começa 10 aqui, ou 7, mas do F para o B vale 2, do B para o E vale 1. Então, esses pequenininhos, eles vão compensando os valores muito grandes do começo. Então, não dá para eu ficar travado só, né, na primeira decisão local a menor que eu tomei. Porque se eu tiver arcos ou arestas lá na frente muito grandes, que é o que acontece aqui, ó, 9, 9, as escolhas, né, os arcos ou arestas de valores menores, que aqui nem são tão menores assim no começo, vão resultar no caminho mínimo lá na frente, que é muito, muito maior, tá? Do que outros que, se eu tivesse deixado para trás, eu poderia não chegar no caminho mínimo de fato, tá? Então, tem que lembrar disso. E o algoritmo, ele é dito guloso por isso. Ele vai iteração a iteração, fazendo registros dos alternativos, mas tomando decisões a menor, né? Mas garantindo que eu não perdi nenhuma possibilidade de rota alternativa. Então, aos poucos, a gente vai construindo o nosso caminho mínimo. Então, não pode travar numa direção só. Não pode considerar que, ó, eu fiz a escolha de C para F e eu vou ter que continuar nela. C para F, F para I para E. Aí, do E, para onde que eu vou? Vou para o D? Não, porque eu poderia ir para o A, né? Então, seria 7 com 6, 13, com 9, 22, com 6, 28, com 5, 27, com 6, 33. Então, se eu tivesse travado aqui, né, sem considerar as outras possibilidades, eu ficaria travado nessa aqui, ó, nessa rota aqui. Que aí daria 33, que é diferente de 25, que é o caminho mínimo. Conseguiram perceber o que eu quis dizer? O Rodrigo está aí? A Renata está aí? Sim, sim, eu entendi. Eu só fiquei com essa dúvida. Por exemplo, aquele caminho ali. Por exemplo, se a gente for pegar a rota de C para B, vou usar esse exemplo, que foi o que você começou. Por exemplo, se eu for para F, dá 7, com mais 2 de F para B, daria 9. Agora, se eu for direto de C para B, dá 10. Então, o caminho mínimo de C para B é passando por F. Então, assim, eu encontrei um caminho mínimo ali. Agora, se você for fazer um caminho alternativo, por exemplo, e de C para F, de F para I, de I para E, de E para B, eu fiz um caminho muito maior. E é um caminho alternativo, porque eu também cheguei no mesmo destino. Fala de novo, de C para F. Então, por exemplo, se eu caminho de C para B, foi o que você começou o exemplo. Por exemplo, se eu for de C para F, dá 7. De F para B, dá 2. Dá um total de 9. Agora, se eu for de C para B direto, dá 10. Então, ou seja, o caminho mínimo, o caminho mais rápido é ir para F e depois ir para B. Certo? Tá? Então, minimizei. Agora, se eu for fazer um caminho alternativo, por exemplo, estou pegando um exemplo aleatório, tá? Na verdade, sem estar fazendo cálculo aqui. Eu poderia, por exemplo, ir de C para F, de F para I, de I para E e de E para B. Ou seja, fiz um caminho alternativo. Eu dei mais volta e andei mais. É por isso que eu questionei, tipo assim, se eu ficar procurando caminhos alternativos, não há o risco de eu acabar perdendo tempo na prova e acabar encontrando soluções inviáveis? Tá, não, mas tá. Talvez a expressão não tenha ficado claro. Vocês não vão enumerar rotas alternativas, não é isso. Vocês não é isso que o algoritmo faz.
Então, vocês não vão ficar... vocês não vão sair procurando caminhos alternativos, que é o exemplo que você deu, que no caso seria enumerar, né, cada possibilidade dessa. O que eu estou dizendo é com base na memória de cálculo. Tá? Então, fazendo a iteração como está aqui, tá? É o que eu estou dizendo de não perder rotas alternativas. Tá? Então, vamos retomar aqui. Breno, deixa eu ver se eu entendi. Vamos fazer ele Então, do ali zero. no H, eu tenho 25 do D. Aí eu vou no D e vejo qual o número que eu achei menor. Aí lá está 19 de E. Então, o E é o próximo. Aí eu vou É o próximo. na coluna E e vejo que é o B. Aí Isso. depois eu vou no coluna do B e vejo que é o F. F, isso. Vou de novo para o F e vejo que é o C. Isso. E aí, pronto, início. Então Aí, ficou início. C, B, D, não é isso? Aí Isso. eu vou construindo. Ah, perfeito. Aí Nossa, você de vai... caça. É Ótimo. simples, né? É simples. É ótimo. Eu só fiquei preocupado com essa pergunta que surgiu dessa dúvida, né? Que foi outra. Quer dizer, o teu é extremamente simples, né? Super. É olhar para as letras e ir voltando. Eu até costumo escrever de trás para frente, né? Então, estou no H, aí eu volto. No H, olho para a letra que está no caminho mínimo. Aí é D, né? D. Aí eu olho para o D. Quem está no caminho mínimo é 19 vindo de E. Aí eu marco E. Aí eu olho na coluna do E. Está marcando B. Aí eu volto, B. Aí eu vou voltando, entendeu? De trás para frente. Aí eu vou construindo de trás para frente, porque fica mais simples. Aí no B eu olho o B, F. Aí eu olho na coluna do F o C. Aí cheguei no C, é a origem, parei. Aí construí ele de trás para frente. Extremamente simples. Tá? Só é... Assim, o complicado é construir ele de trás para frente mesmo, que aí tem que ir voltando. Né? Mas aí, entendendo essa lógica, não tem erro. Certo? Obrigada. Aí vamos para o problema, que é o que eu estou dizendo para vocês, né? Que não é enumerar rotas alternativas. Na iteração corrente, não deixar de avaliar as rotas, né, ou caminhos alternativos. Vamos parte a parte. Olha só. É de C para H. Então, comecei no C. Então, a origem está no C. Aqui. Então, origem, setinha no C. Coloquei o 0, comecei no 0. Aí, no C, eu tenho que olhar, né, para os vértices adjacentes ao vértice C. Quem são os vértices adjacentes ao vértice C? São aqueles que estão próximos. Né? São aqueles que possuem conexão arco ou aresta e conectam C a eles. Então, com isso, eu tenho uma possibilidade, né, de caminho a partir do C, com essas opções. Então, eu tenho de C para B, que vale 10, de C para F, que vale 7, de C para J, que vale 2. Então, na linha 0, eu só tenho o vértice de origem, que é o C, o caminho mínimo dele para ele mesmo é 0. Tá? Eu começo aqui. Aí, na próxima, eu avalio os caminhos que estão diretamente conectados ao vértice C. Que aí são os vértices adjacentes ao C, B, F e G. Então, na linha K igual a 1, que é na iteração 1, eu tenho que ter esses valores. Então, de C para B vale 10. De
C para B vale 10, então 10 vindo de C. De C para F vale 7, 7 vindo de C. E de C para J, 2 vindo de C. Tá? Então, aqui eu avaliei todos os caminhos possíveis a partir do vértice C. Aí eu vou rotular, tá? Eu vou rotular o menor valor, né, de caminho ou de rota, né, em aberto, que é o 2. É o 2. Eu tenho 2, 7 e 10. Então, é o 2. 2 é para o vértice J. Tá? Então, o que mais? 2 para o J. Aí eu rotulo o J, coloco esse tracinho, significa que eu não posso voltar para o J, porque se eu voltar eu formo ciclo. Então, do J, eu vou avaliar as possibilidades que eu tenho a partir do vértice J. Então, do vértice J, as possibilidades, ou os caminhos em aberto, são os adjacentes, os próximos ao vértice J, que é o I e o G. Então, do J para o G, são mais 3 unidades, 3 mais 2, 5. Então, na coluna do G, 5 vindo de J, aqui, 5 vindo de J, e de J para I, mais 8 unidades, 2 mais 8, né? 10. Então, 10 vindo de J. Tá? Aí, o que acontece daqui para frente? O aluno travou aqui, foi de C para J. Ele esquece as outras em aberto e ele trava aqui. Ele até consegue rotular do J para o G, entende que não teve para onde ir, aí ele volta para o I. Mas aí ele vai daqui para cá e trava nessa rota. Ele desconsidera as outras. Né? E tem a ver com esse registro. Né? Manter os valores em aberto, quer dizer, as linhas que estão correndo e também as possibilidades, né? Que é somar aquilo que já tem valor. Então, colocar outros valores abaixo, né? Daqueles que já foram computados. Mas o que eu estava dizendo é com base nesse sentido. Ele trava nessa rota, porque ele decidiu, olha, a escolha que eu fiz foi com o 2, a menor aqui. Então, a única escolha que faz sentido é essa, e eu vou continuar nessa até o fim. É essa a lógica que eu estava tentando mostrar para vocês. Aí ele desconsidera as outras, esses números ficam para trás, né? Aqueles que não foram rotulados ainda. Aí ele fica travado nisso, ele toma as decisões a partir daqui. Aí ele vai nas decisões a menor, travado na primeira escolha do 2, porque ele não considera os alternativos, ele fica para trás. Era isso que eu estava tentando mostrar para vocês, que é o efeito mais ou menos desse 21 vindo de A aqui, de não computar. Então, ele não olha para as possibilidades em aberto numa dada iteração, que é basicamente olhar para a linha. Tá? É basicamente... Tem um quadradinho aqui? Tem. Deixa eu apagar aqui. Que é basicamente olhar para a linha. Então, ao final de cada iteração nesse formato em tabela única, eu tenho que olhar para isso daqui, né? Para os valores que estão em aberto. Tá? Aí, com base nisso, eu tenho todas as possibilidades, eu tenho todos os caminhos alternativos possíveis. E eu vou sempre escolher o menor daqueles que estão em aberto. Então, aí o próximo é o menor, eu rotulo o próximo. E assim, eu vou rotulando cada caminho mínimo mais próximo da origem. Então, primeiro eu calculo o caminho mínimo de C para J, né? Que é CJ direto. Depois, de C para G, que é CJG, aí eu tenho esse caminho mínimo. Aí eu vou para o próximo caminho mínimo, que aí seria... qual que é o próximo? 5, depois é 7. Então, é de C para F, direto por F, né? Que aí dá 7. Então, as decisões são locais. Então,
eu só tenho o caminho mínimo de fato de C para H depois que eu percorri todos os possíveis, né? Mas obtendo os caminhos mínimos mais próximos. Então, de C para J, de C para G, de C para F, assim eu vou construindo aos poucos, até chegar, de fato, no H, sem ficar preso numa rota só. E sem enumerar todas, porque não faz sentido enumerar. A construção do algoritmo dessa forma, eu vou construindo ele aos poucos. Né? É como se eu tivesse, né, fazendo como o Rodrigo tinha falado, né? Eu estou avaliando as possibilidades, mas eu avalio localmente. Tá? E aqueles que forem bizarramente grandes, que é o exemplo que ele deu, esses já ficaram para trás há muito tempo, porque eles nem fazem sentido, né, na construção que a gente está fazendo. Não entendi. Tá bom, obrigado. Mas aí a sugestão aqui tem que treinar isso, né? Tem que fazer. Porque essas dificuldades vão surgir. Aí eu estou dizendo mais ou menos é o que eu vejo nas correções, né? E é bastante comum isso. Às vezes tem até o caso de eu ter dois vértices com o mesmo valor. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui D e E valendo 10. Então, 10 vindo de B, sei lá, e 10 vindo de E. Aí o aluno escolhe uma, né? Olha, 10 vindo de B aqui, né? Que é o E. E o outro aqui, sei lá, era 10 vindo de outro lugar. Mas aí ele escolheu esse, 10 vindo de B. E não volta, né? Depois dele rotular o E, ele tinha que voltar para o D, rotular o D e ver qual a possibilidade que o D dá daqui para frente. Né? Mas aí não, aí ele esquece e fica travado no E. Aí ele só toma as decisões baseadas no vértice E. E se tiver algum arco ou aresta muito menor, né, que passe depois por D, aí ele perdeu esse caminho mínimo. É o que eu mais vejo em provas, tá? Mas aí, para reforçar o que eu falei do 21 aqui, tá? Só lembrando, é uma forma que a gente apresenta, tá? Para forçar vocês a não esquecerem de calcular os caminhos em aberto num dado vértice. Então, quando eu falo caminhos em aberto num dado vértice, é sempre calcular se existe rota, né, caminho mínimo, ou rota adjacente àquele vértice que possa ser melhor ou não. Então, por isso que eu indiquei esse 21 vindo de A aqui. Porque aqui eu estou mostrando para vocês que, olha, eu estou calculando de fato aquilo que o algoritmo pede. Tá? Ele pede para eu computar os caminhos ou rotas adjacentes àquele vértice que eu rotulei, que aqui eu rotulei o A. Então, por definição, no A, se eu rotulei o A, eu tenho que ir lá no vérticezinho A, aí eu tenho que olhar quem é vértice adjacente ao vértice A, que tem conexão, né? Arcos ou arestas que saem do A. Aí tem o D, tem o E e tem o B, mas para a gente só vai servir o D porque os outros formam ciclos. Então, olha, eu olhei para o A e tem o A. Tem o D, perdão. Então, tem o A para o D que vale 5. Então, olha, no A eu tenho o A computado que vale 16. 16 mais 5 para D vale 21. Então, olha, eu calculei. E eu preciso calcular, porque assim eu não perco caminhos ou rotas alternativas. Se eu deixar de calcular, pode ser que em alguma configuração eu pudesse perder. Mas eu calculei. Então, aqui a gente apresenta para vocês para indicar, olha, eu calculei o que o algoritmo manda.
ele manda calcular, ele manda fazer isso. É assim que eu não perco um possível melhor caminho. Só que aqui ele é claramente pior, tá? Ele é claramente pior. Então aqui você tem duas decisões. Ou apresenta para a gente e risca, que é o que a gente faz, para mostrar para vocês que é assim que o algoritmo funciona, tá? Ou então não, Breno, eu entendi. Eu entendi que eu tenho que fazer isso, eu fiz na minha calculadora, fiz na minha folha de rascunho, e para eu não me confundir, eu não vou colocar isso, eu vou repetir o 19 vindo de E, que a maioria dos algoritmos trabalha assim, 19 vindo de E. E não importa, senão eu vou me confundir. Então faz assim, tá? Porque assim também está certo. Assim é a forma que você vai ver a maioria dos algoritmos implementados. Você nem vai ver que existe um 21 vindo de A. Mas eu quero reforçar para vocês que o algoritmo calcula e ele rejeita. É isso que a gente está fazendo aqui. Ele calcula e rejeita. Porque se por acaso você esqueceu ou não computou e o caminho mínimo passasse pelo vértice D, vindo de A, você iria perder essa rota que, em tese, fosse melhor. Então, não pode esquecer de calcular, né? Rotulou um dado vértice, tem que calcular as rotas que passam por ele, né? Tem que calcular os caminhos mínimos dele com seus vértices adjacentes, tá? Tem que calcular, senão vai errar. Nem que você faça na folha de rascunho, nem que faça na calculadora, mas tem que fazer. Esse é um dos pontos que mais acontece de erros. O segundo teve empate, né? Escolher só um e não voltar para o outro. Né? O que eu estou querendo dizer aqui, se eu tivesse... vamos de novo aqui, cadê? 10. Aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ó, 10, ó. 10 e 10 aqui, ó. Ambos valem 10. Na iteração k igual a 5, ambos valem 10. Opa, errei. Ambos valem 10. Aí aqui, o que eu vejo acontecer em prova? Rotula o E, né? Segue do E, aí do E calcula, né, os caminhos a partir do vértice E, que foi rotulado, então é 16 vindo de E, 19 vindo de E, e o 10 vindo de J, por algum motivo, é esquecido, ele fica para trás, ele some, né? Fica aqui, 10 vindo de J, morreu. E ele continua daqui. Aí ele não calcula uma possibilidade de caminho se houvesse, né, uma rota melhor passando por J. Ele não calcula, aí fica. Né? Aqui não teria problema, tá? Porque o caminho mínimo está passando por B. Né? Mas se ao invés de E, você tivesse travado no I, que foi justamente o exemplo que eu dei. Se você tivesse travado no I e largou o E, que tem caminho mínimo 10 vindo de B, você travou, você esqueceu a possibilidade de caminho vindo de cima e ficou travado no I. Aí você vai permanecer no I para sempre aqui, vai continuar daqui. É essa lógica de caminhos alternativos que eu estava dizendo. Esse é o exemplo que ilustra isso. Aí larga o 10 para trás, porque eu já escolhi um de 10. Para que eu vou escolher outro de 10? Né? É a lógica lá na hora da prova. Aí erra por isso. Tá? Então, reforçando de novo, não é sobre enumeração de rotas. Inclusive, se a gente tiver solução por inspeção, que é isso que eu estava falando para vocês, então, calculei aqui, vou calcular na mão. CJ, JI, IE, ED, DH. E somei tudo e coloquei, vale tanto. Aí o outro, CF, FB, BE,
EDDH. Coloquei lá também. E escolhi o que tem menor valor. Isso é solução por inspeção. É enumerar todas as rotas possíveis. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver se vocês entenderam o algoritmo solicitado. E é justamente nesses detalhes anteriores que eu apresentei para vocês. Essas nuances, esses detalhes para a construção do algoritmo. Enumerar a rota não é solução válida. E o desconto é de 70%. Então, não é válido. Resolver por inspeção não é solução válida. Vai ser descontado em 70%. Já vi várias vezes. Tá? E por que não é? Porque olha o tamanho desse grafo aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Já é um absurdo ter que calcular todos os caminhos possíveis dele. Aí, se eu te der um problema com 15, você vai levar a prova inteira para resolver por enumeração. Né? É impossível fazer. Então, não é para fazer. Ah, mas o problema é pequeno, tem 5 vértices. Não importa, não é isso que a gente está perguntando. Tá? Se for de execução do algoritmo, se vocês entenderam a estrutura do algoritmo. E são nesses pontos que eu estou falando desde o começo com vocês. Tá? É isso que a gente vai avaliar. Não é enumerar a rota. Não é isso. Tá? Então, até aqui, ok? Entenderam o que eu quis passar? Ficou claro? Ou ainda está nebuloso alguma coisa? Nebuloso sempre fica, né? Se Só na hora da prova que a gente tenta descobrir lá. a gente tenta que não aconteça na prova, mas isso só vai ficar mais claro fazendo mais exercícios, tá? Não tem jeito. Para ir bem preparado para a prova. Porque numa série de exercícios vão acontecer coisas desse tipo, vão acontecer outras que eu estou falando com vocês, então tem que treinar. E esses são os mais fáceis. Tá? A execução direta desses algoritmos são simples para caramba. É só treinar mesmo. Deixa eu ver aqui, o Israel colocou: o cálculo pode ficar à parte ao invés de ficar na tabela? Depende da memória de cálculo. Tá? Eu vi mais ou menos como você fez, na dúvida que você colocou essa semana. Você fez das duas formas, né? Você fez a tabela e fez desse jeito que eu comentei, né? Como se fosse um algoritmo de fato implementado, e eu coloquei para você lá. Tá certo, pode fazer, tá? Mas você também colocou os caminhos obsoletos, né, num canto à parte. Aquele canto à parte você pode omitir tranquilamente. Aquilo era como se você tivesse feito na calculadora, tivesse feito na folha de rascunho. Pode omitir, tá? Agora, o cálculo, deixa eu ver. Você está dizendo também as somas, né? Pegar o caminho mínimo anterior mais o arco que conecta eles. Você está dizendo isso também? Essas contas também? Estava dizendo no sentido daquele que coloquei. Ah, tá. Não, porque tem essas duas possibilidades. Eu sugiro colocar assim como a gente coloca. O valor final do caminho mínimo. Então, aqui, ó, 7 vindo de C. Que aqui já é 7, não tem soma, né? Mas, por exemplo, cadê 5 vindo de J no G? No G aqui. O G, o caminho mínimo vale 5, mas ele é 5 porque ele vem 2 de C mais 3 do G. Aí tem aluno que faz 2 mais 3 igual... Não precisa, pode colocar o 5 direto. Esses cálculos podem ser feitos direto na calculadora e só o valor final aqui. Mas do que você fez, né,
no exercício que você colocou essa semana para mim, aquela parte que está fora da tabela que eu estou dizendo, aquilo você pode omitir, tá? Que aí, basicamente, para quem não viu lá, o que ele fez foi, todas as vezes em que acontece, né, ou aconteceu exatamente esse 21 vindo de A aqui, em que a gente calcula e risca, que ele já nasce obsoleto, ele não coloca isso na memória de cálculo, mas coloca à parte, ele coloca do lado depois, como se ele tivesse feito a conta para chegar no 21, excluir e na memória de cálculo, como se fosse uma resposta final, ao invés do 21 vindo de A, ele coloca 19 vindo de E. Tá? Então, se ele já fez assim, significa que ele entendeu que ele precisa fazer essa soma em algum momento, e ele rejeita a soma. E está certo, porque tem que rejeitar, porque 21 é pior que 19. Tá? Então, Breno, eu acabo fazendo uns exercícios, eu boto 21,9, 21,A, boto 19,F. Aí eu risco 21,A, entendeu? Eu sim, risco, que aí eu boto 2, 3, às vezes tem 3 possibilidades. E sim. aí eu deixo só a menorzinha, Uhum. né? Mas eu risco as outras. Pode ser assim ou fica errado? Pode, sim. A ideia é tentar fazer o menos poluído para vocês não se dificultarem na hora também. Então, o que for mais simples para vocês e uma mera indicação para a gente do que está valendo. Então, assim, se for computar os obsoletos, tem que riscar, tem que botar um xão, né, para indicar que ele é pior, né, para não confundir também nem vocês, nem a gente para corrigir. Mas pode colocar. A questão é que se as tabelas forem desse tamanho, com 3 opções, né, acaba ficando poluído, tá? Mas vê como ficou melhor para você, tá? Se você consegue entender, vai indicar para a gente que, né, tá arriscado, tá com X, tá achurado, o que não está valendo, ótimo, tá? Mas desde que você consiga construir ele mais ou menos assim, né? E chegar de fato na resposta correta. Tá? E esses outros pontos são meras indicações, né, para facilitar a leitura de vocês, o entendimento de, de vocês. Mas faz o seguinte, faz tira a foto e me manda na sala de tutoria, que aí eu confirmo para você, olha, está dando para ler, deu para entender ou não, tem coisa que dá para omitir, igual eu estou fazendo com o Israel. Ele já entende mais fácil, certo? Aí ele estava dizendo, ó, Obrigada. né, eu estava dizendo no sentido daquele que eu coloquei, isso. Pensei em deixar ele de lado e colocar a tabela pronta. Sim, sim. O importante é que eu considere as outras rotas, independente de aparecer. Exato. Então, é o entendimento do algoritmo. Tá? Toda vez que eu rotular um vértice, eu tenho que olhar para os vértices adjacentes a ele. E tem que somar. Né? Porque ali ele vai dar rotas alternativas às que eu tenho. E eu não posso esquecer também as que eu já calculei para trás, que é o segundo erro que a gente comentou. Então, tem que sempre avaliar a iteração que a gente está. E como que a gente avalia a iteração que a gente está? Olhando para a linha. Então, toda vez que eu olho para a linha que eu estou, eu tenho todos os caminhos mínimos calculados, né? Aqueles que foram rotulados estão com tracinho, né? Então, os caminhos mínimos que já foram calculados estão com tracinho, e eu tenho os valores, as rotas em aberto. Né? As rotas em aberto são os valores sem os tracinhos. É o equivalente aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, na iteração 2 aqui, que tem vários valores, tá vendo? Então, olha,
na iteração K igual a 2, eu tenho 10 vindo de C, 7 vindo de C, 5 vindo de J e 10 vindo de J. Quando eu construo aqui, e se não tem nada arriscado, né, não tem nada achurado, eu vou... significa que eu já peguei todas as melhores opções, né, e elas estão na linha, e dentre essas opções eu vou escolher a menor para rotular. Que aí eu vou iteração a iteração, tomando essas pequenas decisões locais, sem deixar as outras possíveis, né? Só aquelas que são obsoletas, ou seja, aquelas que são ruins, porque eu já rotulei. Então, se 10 foi a minha melhor opção, 7 foi a minha melhor opção, 5 foi minha melhor opção e 10 foi a minha melhor opção em cada uma dessas colunas, significa que eu já tive piores que eu descartei, né? Aqui, no começo, nem tanto, porque pode não ter. Mas lá para o fim, significa isso. Se eu olhar para o K igual a 7, aqui, significa que das que estão em aberto, eu já considerei tudo que foi o melhor possível, os outros já foram rotulados, e a decisão local que eu vou tomar aqui é com base nesses que já são as melhores opções nas colunas, né? Então, estou na coluna. Aí eu escolho o menor. Aí eu vou tomando essas decisões e assim eu vou caminhando para o caminho mínimo, né? Iterativamente, né? Não deixando nenhuma possibilidade para trás. As que eu deixei para trás são as obsoletas, que eu quero dizer, né? São as que já são piores. É o equivalente que se eu tivesse aqui, eu tenho 10 vértices, 15 vértices, e eu tenho uma infinidade aqui de caminhos para computar. Só que aí quando eu vou localmente de mínimo em mínimo e vou voltando para aqueles que estão próximos, né? E vou descartando aqueles em que eu já tomei uma decisão a menor, eu vou percorrendo menos caminhos. Então, eu enumero menos caminhos, né? Que eu quero dizer, eu não estou enumerando todos. Então, é mais simples. É mais fácil do que enumerar todos eles. Por isso que a gente não aceita solução por inspeção, né? Por enumeração. Colocar todos, fazer uma lista e escolher o melhor. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Então, beleza? Caminho mínimo? Outra coisa existe essa possibilidade de memória de cálculo, né? Tudo numa tabela só. Existe a opção com várias tabelas. O que seria com várias tabelas? Significa que para cada iteração você iria fazer uma tabelinha desse tipo. Então, cada linha seria uma tabela. Tem lá como que a gente apresenta para vocês. Então, cada linhazinha seria uma tabela. Aí eu vou iteração a iteração mostrando as continhas que eu estou fazendo e riscando também. Então, tem lá na aula de caminho mínimo todas as memórias de cálculo. Essa que está na tela é uma, em várias tabelas é outra, tá? Em cima do grafo também, né? Com uma tupla, né? O valor da rota, o predecessor imediato e a iteração corrente também dá para fazer direto no grafo. Aí você vai empilhando as tuplas, né? E a última, que é menos usada, é em formato de pseudocódigo, tá? Tem essas 4 opções de apresentação da memória de cálculo. Você vai escolher a que mais te agrade, a gente corrige todas essas 4, tá? Que não pode, de alerta, que eu já vi em outros semestres também, é uma memória de cálculo diferente dessa, tá? Diferente dessas. O que eu vejo que é mais bizarro, assim, ao invés de tratar a apresentação das tabelas, as linhas, as iterações e as colunas, os vértices, tem aluno que faz vértice e vértice. Então, as colunas são vértices e as linhas também são vértices.
já pedi reiteradas vezes a fonte de onde saiu essa apresentação de memória de cálculo, e ela nunca vem e ela está sempre errada. Então, não façam. As que tem são essas, já são muitas, tá? 4 são muitas. Formas de apresentação, escolham a que for mais simples, que vocês entenderam melhor e que executem ela mais rápido, né? Porque o tempo também é precioso na prova, tá? Então, tem as 4, escolham a que for melhor para vocês. Não inventem, por favor. Tá, aí eu tinha prometido falar de filas, né? Aqui, ó. Vou colocar para vocês. Aula 9, aula Na 10. verdade, você tinha prometido responder, não sei se foi o Israel, que perguntou qual é a diferença desse algoritmo, né? Ah, Para aquele outro de trem. vamos lá. Antes da gente ir para lá. Então, você pode repassar a diferença entre prim e caminho mínimo. Tive um pouco de dificuldade na lista e também na parte de fluxo. Eu vi lá, teve uma questão que você tentou resolver uma questão da lista de caminho mínimo que não pedia caminho mínimo, né? Necessariamente. Que ela pedia a melhor rota que maximizasse uma probabilidade de acerto. Aí eu até coloquei para você lá, olha, não me parece fazer sentido resolver por fluxo máximo, apesar de ter o nome maximização em ambos, ele ter pedido maximização, porque o problema de fluxo máximo ele tem a ver com resolver um problema em que eu quero passar a maior quantidade de fluxo na rede como um todo, tá? Aí, para aquele problema mesmo, você pode pensar, olha, se eu tentar passar a maior quantidade de fluxo naquela rede do exercício 3, ou 4, eu não lembro ao certo, eu posso tentar passar fluxo por cima ou por baixo, se houver fluxo que venha de uma fonte, né? E naquele problema, ele está pedindo especificamente uma rota que maximize a probabilidade de entrega de alguma coisa. E foi nesse sentido que eu comentei na semana passada que tem que ficar claro para vocês a característica do problema. Então, não é porque ele está pedindo para maximizar que vai ser necessariamente um problema de fluxo máximo, né? Aí, até por isso ele está naquela lista, não está difuso por causa disso, ele está naquela lista de caminho mínimo. Então, a dificuldade do problema é que ele pede para maximizar uma probabilidade de acerto ou de entrega, mas ele é claramente problema de caminho mínimo. Tem uma origem, tem um destino, né? Em que não me importa o restante da rede, eu estou preocupado em resolver uma característica específica que está travada em início e fim, né? Em origem e destino. Então, a diferença é que ele pede para maximizar alguma coisa, e a gente vê problema de caminho mínimo. Então, você tem que reescrever o problema de maximização como problema de minimização. Aí você pode trocar sinal, você pode fazer várias outras alternativas, ou pensar nele como problema de mínimo, né? Ali,
era a maximização da probabilidade de entrega, né? E tem probabilidades associadas. Então, você pode pensar na maximização da probabilidade de entrega como análogo à minimização da probabilidade de falha, né? Então, olha, se eu maximizar a chance de entrega, é o mesmo, né? Equivalente a ter a menor chance de falha. Então, eu reescrevo o problema, ou penso de uma maneira diferente para se adequar ao que eu sei resolver, ou como eu sei resolver. Tá? Então, tinha esse detalhe. Deixa eu ver, ele colocou aqui. Também não consegui fluir muito com fluxo máximo. Não devo considerar caminho mínimo ou prim. Tá, eu vou comentar. Origem e destino específico bem definidos, caminho mínimo ou prim. Entendi, vou tentar fazer ele de novo. A probabilidade de entrega seria multiplicar cada uma. E nesse problema ele tem outra questão. Quer ver? Vou colocar aqui. Porque não dá também para a gente resolver ele como problema de caminho mínimo. Porque as probabilidades, né, a chance de acerto ou de falha, ela não pode ser somada. Tá? Espera aí, qual lista que é? Vou ter que baixar de novo. Tá? Então, a gente não pode somar. Tá? A gente tem que multiplicar cada probabilidade. Então, ele foge bastante de um problema de caminho mínimo como a gente vê sempre. Então, ele é uma boa forma de treinar variações que podem surgir. Cadê? Lista 3? Não, é a 4, né? Ou é 3? Não, é 4. Lista 4. Então, ele varia bastante. Salvei. Agora eu vou abrir para vocês. Não carregou? Deu algum erro, não carregou. Deixa eu compartilhar a tela, então. Lista 4. Então, aqui, na lista 4, a lista 4 está misturada. Caminho mínimo e árvore geradora de peso mínimo. Né? Para colocar na cabeça de vocês também a diferença entre elas. Então, tem uma série de exercícios que vocês vão precisar distinguir o que é o que. Né? Então, por exemplo, no 1 aqui, ó, ele fala: um viajante deseja se deslocar entre as cidades Santo Ozzy, SO e São Tomé, gastando o mínimo possível. Não há voos diretos entre origem e destino. Então, tem que fazer conexões. A, B, D e F. Os valores dos arcos indicam os preços. Elabore um plano de viagem de custo mínimo entre SO e ST. Aí é a dúvida que o Israel colocou. Como que eu sei que é um ou é outro? A primeira dica, origem bem definida. Tá? Então, olha, estou saindo de SO e quero ir para algum outro lugar, ou para alguns outros lugares. Né? Então,
origem bem definida. E aqui ainda tem um destino bem definido. Então, olha, eu quero um plano de viagem de custo mínimo entre SO e ST. Não me importa a árvore como um todo, a árvore não, perdão, o grafo como um todo. Eu quero a menor distância, o menor custo entre SO e ST. O resto não me importa. Então, calcula para mim. Origem bem definida, destino bem definido, melhor ainda, né? Aliás, destino definido, que é o ST. Aqui, o SO está aqui, tem outro SO, mas é ST aqui, tá? Então, problema de caminho mínimo, clássico. Resolva, né, como problema de caminho mínimo, que é caminho mínimo. SO é ST. Não tem dúvidas aqui, tá? Não pode ter dúvidas aqui. Justamente por isso. Agora, se tivesse ambíguo, não tem um destino claro, ou são todos os destinos, né? São todos os demais vértices, aí pode ficar um pouco mais nebuloso, mas a origem está bem definida. Olha, eu saio de SO, então ainda continua sendo o caminho mínimo. Agora, se a origem não importar e importar o grafo como um todo, aí sim eu posso pensar como problema de árvore geradora de peso mínimo. Aqui não dá, aqui é caminho mínimo. Tá? 2, é outra possibilidade de aparecer, né? Sem ser direto, exceto se não tivesse esse texto final, né? Porque aqui está direto. Mas aqui ele exige que você construa antes, você pense no problema como problema caminho mínimo. Então, ele te dá uma tabela e pede para você montar um grafo para você resolver como problema de caminho mínimo. Então, assim, ele não é tão direto quanto o outro, que já tem o grafo, tem origem e destino, mas aqui ele tem uma situação específica que vai te dar uma origem e um destino específico, que a origem é o primeiro ano, né? Olha, comprar no final do primeiro ano e vendê-lo no final do ano J, né? No caso do último ano. Então, também, né? Você pode construir ele como problema de caminho mínimo. Eu começo no ano inicial, termino no ano final, quero saber, né, qual o menor custo com base nessa tabela, que eu tenho que, dessa tabela, construir um grafo. Então, esse modelo está no sentido de representar. Tá? Então, represente e resolva como problema de caminho mínimo. Então, esse modelo represente, desenhe, né? Então, transforme a tabela num grafo e resolva como problema de caminho mínimo. Aqui também está claro, caminho mínimo, ele já está dizendo. A dificuldade aqui é conseguir construir ele, né? Adaptar a tabela num grafo para resolver como problema de caminho mínimo. Tá? Aí o 3, que é o que ele perguntou. O 3, ele também é diferente. Né? Aqui ele pede, ó, encontre a rota que maximiza a probabilidade de que a carga seja entregue sem problemas no destino. Então, ao invés de minimizar, ele pede para maximizar a probabilidade de entrega. Então, por isso que eu estou dizendo para ele que maximizar a probabilidade de entrega é equivalente a minimizar a probabilidade de falha. Né? E aqui tem as probabilidades de entrega, que é o contrário da probabilidade de falha. Né? Só que, além disso, ainda tem outro problema. Né? Então, além dele não estar representado como um problema de minimização, está de maximização, que eu tenho que trocar isso, senão não dá para resolver como problema de caminho mínimo, eu também não posso resolver o 3 como problema de caminho mínimo do jeito que a gente faz, que é somar os arcos ou arestas de vértices adjacentes. Então, o caminho de A para B para D, eu não posso somar 0,97 com 0,96 para maximizar a probabilidade de entrega, porque não é soma, é produto. Então, ele fala, note que a probabilidade de uma rota é igual ao produto das probabilidades dos arcos. Então, 0,97, 0,96, 0,98 dá 0,912, que é a rota de AB, BD, DF. Né?
Então, é produto. Então, não dá para eu somar, eu tenho que multiplicar. Então, ou eu vou fazer do jeito que a gente faz, lembrando que o problema é de maximização, então, eu não posso pegar o menor, tenho que pegar o maior, e não posso somar os arcos ou arestas de vértices adjacentes, eu tenho que fazer o produto. Então, também dá para fazer direto, foi o que eu coloquei lá no texto. Tem aluno que tenta fazer direto. Mas para entender a reconstrução, vale a pena fazer isso. Primeiro, troca de problema de maximização para minimização. Tem a ver com as probabilidades. Depois, eu não posso somar arcos. Para eu poder somar, eu tenho que aplicar a segunda dica, que é numa dada rota, a probabilidade de não falhar, né, é o produto das probabilidades. E aí, para eu poder somar, eu aplico o log. Eu aplico o log naquelas probabilidades. Então, o log da rota, né, de uma rota AB, BD, DF, ao invés de eu fazer a multiplicação, aí eu posso somar. Só que vai ser a soma com o sinal trocado, né? Porque vai ser menos aqui. Porque o log dessas probabilidades é menor que zero. Professor, mas ali, no minimização, eu não teria que calcular 1 menos 0,97? A probabilidade de erro é 0,03? Ou não? Aí você está reescrevendo o problema de maximização como de minimização, né? Para minimizar, Isso. então, é uma parte da reconstrução. Né? E aí eu continuo multiplicando, né? Porque ele continua sendo... Você Não é isso? continua com o problema da multiplicação. Porque se a gente for resolver como problema de caminho mínimo, aí as probabilidades são de falha. Então, eu quero minimizar a falha. Só que eu continuo com o problema da rota. A falha da rota ainda é o produto das falhas. Então, eu não posso somar, eu tenho que multiplicar. Tá? Não, multiplicar, mas multiplicar 0,03, entendeu? Sim, E sim, não 0,97. sim. Só que aí você tem que lembrar, quando você for aplicar a memória de cálculo que você está acostumado, ao invés de você somar, você vai ter que multiplicar. Que não é mais ou menos a lógica para que esse problema foi construído. A ideia era redesenhar ele como problema de minimização e aplicar o log para resolver bonitinho como problema de caminho mínimo. Ficou claro como que é a reconstrução dele? Era isso que a gente queria aqui. Tá? Então, esse problema, ele difere bastante. Então, primeiro você tem que repensar ele de maximização para minimização. E, além de fazer isso, eu não posso resolver com a memória de cálculo de Dijkstra somando os arcos, mesmo que seja de falha ou de acerto. Eu não posso somar, eu tenho que multiplicar. Para eu poder somar, exatamente como a gente fez no exercício anterior, não pode ser o 0,97 nem o 0,03. Tem que ser o log de um ou o log de outro. Aí você vai poder somar. Aí vai somar e vai ter que ver sinal e tal, aí vai poder, em cada rota, pegar o menor valor. Tá? Esse é um pouquinho mais chatinho mesmo. Tá? E eu acho que o Israel tentou e o Marcelo tentou também. Né? É um pouquinho mais complicado. Mas dá para trabalhar nessa lógica de problemas diferentes, problemas um pouco mais doidinhos que possam aparecer em prova. Eu confesso que uma conversão desse tipo eu nunca vi em prova, não, com essa complexidade, não, tá? Mas é um exercício interessante. Perdão. Aqui,
a minha sugestão aqui é, tenta fazer ele totalmente reconstruído assim, desse jeito que eu falei, né? Ao invés de probabilidade de acerto, probabilidade de falha, e ao invés de fazer pelo produto, fazer pela soma dos logs. Aí resolve, ver qual que é a rota que minimiza a falha. Aí depois tenta fazer de outra forma, né? Com o próprio produto, ou tenta calcular na mão para ver aqui se a tua resposta bateu, né? E depois tenta resolver como se fosse maximização mesmo, mas nos modelos de caminho mínimo, né? Na memória de cálculo de caminho mínimo, mas invertendo a lógica toda, né? Então, na própria memória de cálculo que a gente constrói, ao invés de pegar o menor, pegar o maior e fazer o produto das probabilidades. Assim você resolve mais rápido. Mas qualquer erro, né, qualquer titubeada, você vai errar. Porque a gente está a gente está desenvolvendo uma agilidade, uma habilidade numa característica. E se tentar mudar, né, pode ser que na hora da prova dá um nervosismo e erra as coisas. Então, o passo mais simples aqui, né, é reconstruir ele como problema de caminho mínimo, do jeito que eu comentei, tá? Mas aí, não fiz tantos exercícios, então assim, deixa esse para trás, faz os mais simples, tá? Aí, ainda na diferença, o 4 ele é parecido com os outros, com a lista 3. Né? Então, de novo, o depósito de uma empresa está localizado na cidade. Então, olha, depósito, está com uma característica bastante parecida com problemas de caminho mínimo. Olha, parece ser uma entrega, uma distribuição, está com a cara de problema logístico. Então, depósito indicado na cidade 1. Os demais VETs são cidades, que são clientes. As arestas correspondem. Então, aqui de novo, né, está gritando para vocês problema de caminho mínimo. Ele fala, encontre as rotas ótimas entre depósito e cada um dos clientes. Então, olha, uma origem bem definida, depósito, e vários destinos. Então, cada um dos clientes. Uma origem definida, o depósito no vértice 1, e cada um dos clientes. E ao final informe o custo. Então, problema de caminho mínimo de novo. Aí no final ele fala ainda, apresente também os caminhos mínimos. Então aqui ele já, olha, o 4 é caminho mínimo. Tá? Aí no 5 ele apresenta algumas variações, aí ele diz para vocês, olha, o que vocês vão construir no 5 é o que a gente chama de árvore de caminho mínimo a partir de um dado vértice. É uma árvore também, né? Se tem todos os vértices, é uma árvore geradora também. Aí ele pergunta para vocês, essa árvore geradora de caminhos mínimos a partir do... Não. Essa árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1, que também é geradora, que tem todos os vértices, ela é também uma árvore geradora de peso mínimo? Né? Aí como que a gente responde isso? Executando o algoritmo de Prim em cima dele, para ver se elas são iguais. Tá? Porque pode acontecer delas serem iguais. Na maioria das vezes não vai ser. Mas para justificar, que é o que ele pede, para justificar, você tem que executar o algoritmo de Prim no exercício 5 para responder a essa pergunta. E a resposta é não. Tá? A resposta é não. A árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1 não é uma árvore geradora de peso mínimo. Ela é uma árvore de caminhos mínimos a partir do vértice 1. Às vezes elas podem convergir, tá? Mas quase nunca. Mas para justificar, precisa executar o algoritmo de Prim, determinar a árvore geradora de peso mínimo e dizer, olha, elas são diferentes. Os pesos são diferentes e as arestas são diferentes também. Tá? Aí no 6. No 6 ele fala, ainda em relação ao exercício 4, considere que a empresa possui clientes em todas as cidades e está planejando reposicionar a rede. Ela considera que o custo operacional
em qualquer uma das cidades é aproximadamente... Que o custo de operação em qualquer uma das cidades é aproximadamente igual. Então, o custo fixo de operação é aproximadamente igual. Então, trata como se fosse igual. Logo, seus custos logísticos dependem fundamentalmente dos custos de distribuição a partir do armazém. Então, não existe custo fixo, a gente só vai tratar dos custos variáveis. Eles são aproximadamente iguais, eu desconsidero e só considero as distâncias. Aí, a partir dessa premissa, ele pergunta, em qual vértice você deveria posicionar o seu armazém, né? E depois represente a árvore de caminhos mínimos a partir do vértice de escolha. Aqui é o exemplo clássico de resolução de um problema de caminho mínimo, tá? Pelo algoritmo de Floyd. Lá no gabarito está até escrito isso lá, né? Resolva o problema novamente pelo algoritmo de Floyd, pegue a tabela ótima, né, de distâncias mínimas, que é a última, aí soma na linha ou soma nas colunas, para ver qual tem menor valor de custo total para cada árvore, né? Que é centrada no vértice de origem. Então, aqui é o único caso que se justifica trocar Dijkstra por Floyd para um mesmo problema de caminho mínimo. Porque aqui ele quer saber em qual vértice vai ser melhor reposicionar o depósito, né? Então, eu preciso calcular todos os caminhos mínimos de todos para todos, de todos os vértices para todos os vértices. Aí aqui se justifica Floyd. Então, esse é o exemplo de que não vai cair em prova, porque seriam contas um pouquinho maiores do que a gente pede. Mas é o único exemplo que se justifica trocar Dijkstra por Floyd, tá? Ele é mais eficiente nesse sentido. Senão você teria que executar o algoritmo de Dijkstra por completo para a quantidade de vértices aqui, que é extremamente complicado, né? Então faz mais sentido o Floyd no 6. Então eu sugiro pular o 6 também, tá? Porque isso é quase impossível cair Floyd em prova, né? Aí no 7, a prefeitura se propôs a asfaltar algumas das estradas que ligam, deseja-se que qualquer comunidade possa ser acessada através de uma via pavimentada a partir da cidade. Como os recursos são limitados, a prefeitura deve escolher quais estradas serão pavimentadas de modo a minimizar o investimento total. E aqui costuma ser uma palavrinha-chave, né? Total. Então, a rede como um todo, a estrutura como um todo, custo total, investimento total, tempo total. A rede abaixo esboça as estradas candidatas à pavimentação. A cidade correspondente ao vértice B... Não, a cidade corresponde ao vértice B desta rede, as comunidades rurais estão representadas pelos demais vértices, né? Os pesos das arestas representam os custos estimados de pavimentação da respectiva estrada. Projete a rede rodoviária que minimiza o custo de construção, garantindo que todas as cidades possam ser acessadas por uma estrada pavimentada. Aí, aqui pode surgir a mesma dúvida lá do outro exercício. Mas aqui ele está pedindo especificamente para minimizar o custo total, então, da construção, né, do planejamento dessa rede como um todo. Então, ele tem mais a ver com a característica do problema. Então, não tem a ver com o vértice B ser o centro de saída de alguma coisa, mas ele quer o acesso total e que o acesso na rede seja minimizada para a rede como um todo. Então, projeto de rede, projeto de duto, nunca um problema com característica logística, tá? Nunca.
que é esse caso aqui. Então, aqui eu quero que eu tenha acesso, ó, que todas as cidades possam ser acessadas por uma estrada pavimentada, né? Cidade, comunidades rurais e tal, ok. Então, aqui, ele até te dá uma leve indicação que eu posso ter alguma coisa no vértice B, mas o vértice B é irrelevante aqui, né? O que importa é o custo total ser menor e a parte final que ele fala, garantindo que todas as cidades possam ser acessadas, é que todos os vértices participem da construção da rede que eu estou construindo, né? Da rede rodoviária, mas que o peso total seja mínimo. Então, aqui, se ainda tiver dúvidas, você faz os dois, né? Olha, Breno, não ficou claro para mim ainda, tá? Faz os dois. Que aí, se a lógica for de minimizar o investimento total, então é o custo total para a construção da rede, aí você faz centrado no B, você faz o caminho mínimo centrado no B, e soma a árvore de caminho mínimo centrada no B, né, vê qual que é o custo, e depois faz prim e vê qual que é o peso total da árvore. Que aqui vai ser uma árvore geradora de peso mínimo, começando por B ou não, né? Porque para a gente não importa, né? Para o algoritmo de prim, a escolha do vértice inicial é irrelevante. O cálculo é feito baseado para um custo a menor na rede toda, tá? Então, se ainda ficar dúvidas, faz os dois. Eu sei que perde um pouquinho de tempo, mas a lógica aqui está aqui, né? Minimizar o investimento total. Apesar dele tentar se confundir dizendo que o vértice B tem alguma característica aqui, ele não tem, né? Porque tem a ver com o custo para pavimentação e não um tempo de entrega de alguma coisa ou os custos serem relevantes para a quantidade de quilômetros percorridos, centrados em algum vértice. Não. Aqui ele quer que todo mundo esteja conectado e o custo global seja menor. Tá? Então, aqui é prim. Aí, no 8, a gente fez agora há pouco lá. É o mesmo exercício, caminho mínimo também. O 9, deseja-se construir uma rede. Então, de novo, construção de rede, projeto de rede. Ele fala, uma rede de metrô ao longo de 8 bairros de uma cidade, com o menor investimento possível. Tá vendo? Tem algumas palavrinhas-chave. Né? O estudo mapeou as possíveis ligações que poderiam ser construídas e seus custos, na tabela abaixo. Aí ele fala, obtenha a rede que requeiram o menor investimento total em sua construção. Esse é o quê? Problema de árvore geradora, peso mínimo de novo. Então, é isso que vocês precisam diferenciar. Aqui eu já dei as explicações, porque alguns alunos já tentaram fazer e já tinha lá, mas o ideal era que vocês descobrissem sozinhos, né? Porque na prova vocês vão ser cobrados disso. Essa diferenciação, tá? Então, ainda tem a ver com a interpretação do enunciado. Se tiver gritando para vocês, ó, menor investimento total, menor custo total, ou tempo total, então, e outros que vêm ainda, então, construção de rede, projeto de duto, isso tem mais a ver com uma árvore geradora de peso mínimo do que problema de caminho mínimo, tá? Então, tem que lembrar dessas palavrinhas-chave. Aí, cadê? Deixa eu ver aqui. Então, para o Israel, tá beleza? Conseguiu ver a diferença de
ou de outro. Eu acho mais simples diferenciar se é problema de caminho mínimo ou não. Mas tem gente que prefere pela palavra-chave, que nem eu estava falando para vocês. O menor investimento total, ou projetar uma rede, construir uma rede, um projeto de duto de alguma coisa. Tem gente que prefere assim. Eu, particularmente, prefiro descartar esse problema de caminho mínimo, fica mais fácil. Mas aí varia de pessoa para pessoa. Já deu a hora, mas a gente tem 15 minutos e eu tinha prometido que a gente ia ver as fórmulas. Aí deixa eu fazer uma coisa com uma prova anterior. Eu sei que vocês têm acesso às provas, vocês compartilham as provas mesmo, não tem jeito. Então, eu vou pegar um fragmento de prova aqui com as fórmulas, com o formulário que eu falei para vocês que geralmente tem. Né? Aí eu vou colocar para vocês só o formulário. Deem só um minutinho. Tem 15 minutos, tem tempo. Quem puder ficar. É a página 3. Peraí. Eu vou salvar. Tem aqui minha máquina de pau aqui. Se não der certo, na semana que vem eu já deixo organizado aqui. Eu estou tentando salvar só a página com formulário. É a página 3. Formulário. Então, só lembrando, não pode levar formulário, né? Só pode levar calculadora. E mais do que isso, tem que levar calculadora. Não é pode levar calculadora. Precisa levar calculadora, senão vocês não conseguem fazer as questões de filas, tá? Porque as contas são complicadas. Até as de MM1 que são mais simples, a calculadora vai ajudar. Agora, se não for, se for de um MM1 com comprimento, se for um MMC com comprimento de sistema, não vai dar para fazer à mão. Cadê? Eu salvei em dúvida aí, né? Formulário. Então, esse é um exemplo de formulário que aparece. Então, e isso daqui que eu falei que é o mais importante. Fórmulas de livro. Se não aparecer na prova, tentem lembrar, que é simples. Tá? Então, L igual a lambda W, LQ igual a lambda WQ. Tá? Aí, o que é o que? Né? O Lzão é o comprimento médio da fila, o lambda é o lambda efetivo, tá? É a taxa de chegada efetiva de cliente no sistema, e o Wzão, o W, né? É o tempo médio no sistema. O LQ, toda vez que tem o Q, é de fila, né? Fila de kiwi.
escrever Q de kiwi, de fila em inglês. Então, LQ é o comprimento médio em fila, né? Esse lambda é o mesmo lambda, só tem que lembrar que é o lambda efetivo, né? Porque se eu tiver perdas, esse lambda não é o mesmo lambda dado, ele é o lambda corrigido com as perdas que eu tenho, e o WQ é o tempo médio em fila, né? Toda vez que tem o Qzinho é de fila, é do comportamento em fila, e o outro é do comportamento do sistema como um todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todas as métricas vão estar apresentadas. O de MM1, por exemplo, ele colocou aqui, mas está faltando as fórmulas deduzidas do Wzão e do WQ, tá vendo? Tem o P0, que é a probabilidade do sistema no estado zero, tem o ρ, né? O ρ é lambda mi, né? É a taxa de ocupação. O Pn é a probabilidade do sistema no estado n, tem o Lzão e o LQ, mas está faltando as fórmulas deduzidas do W e do WQ aqui, então está faltando, mas não está faltando, porque tem as fórmulas de Liro, as equações de Liro, que se eu sei o lambda, se eu sei o L que ele deu, eu sei o W. Se eu sei o LQ que ele deu a fórmula, eu sei o W, sei o lambda efetivo, que no caso aqui do MM1 é o mesmo, eu sei o lambda e eu sei o WQ. Então, era isso que eu estava dizendo, que algumas vocês vão ter que deduzir, porque não vão estar todas aqui. E não vão estar todas porque as outras também são imensas. Tá? Então, e não vão estar todos os sistemas também. Olha, MM1 com comprimento do sistema, comprimento N, aí as fórmulas já ficam assim. Então, olha, aqui tem P0, Pn e L só. Tá? Aí, para obter as outras métricas, você vai ter que obter pelas fórmulas de Liro. E se ele colocou alguma coisa, pode ser que não precise, né? Porque nem todos... Você só vai usar uma delas, que é só um sistema, né? Então, ele vai colocar alguns aqui para te confundir, né? Então, olha aqui, ó. O do MMC tem P0, Pn e LQ. Então, ele pode te pedir alguma coisa que não esteja aqui, mas você vai conseguir deduzir pelas outras, né? Pela fórmula de Liro, tá? Então, foi nesse sentido que eu disse deduzir. Porque olha a coisa feia que é uma de MMC, tá vendo? Aí poderia ser também um MMC com comprimento. Então, tem essa coisa horrorosa aqui, né? Mas que aqui, tá vendo? Para você chegar no LQ, você precisa ter calculado P0. E o P0 está aqui, né? Então, o que não está aqui, você vai ter que deduzir, né? Vai ter que substituir pelas fórmulas de Liro. Só que tem que lembrar, toda vez que tiver comprimento do sistema, significa que você tem perda de chegadas. Se você tem perda de chegadas, o lambda aqui é lambda efetivo. Se você tem comprimento n, o lambda dado é diferente, tá? Porque o lambda dado é da taxa de chegada. E as chegadas chegam conforme essa taxa. Só que quando você chega no comprimento L, você tem perda de novas chegadas. Você perde. Então, a partir do comprimento, você perde. Então, não é o mesmo lambda dado, ele é menor. A tua taxa efetiva é um pouco menor. Então, não é o lambda dado quando tiver n, tem que corrigir. E como corrige? Lambda vezes 1 menos a probabilidade do sistema estar no último estado. Tá?
isso aqui, ó. Lambda não tem lambda, né? Eu tenho que digitar. Lambda efetivo é igual a lambda. Aí isso tem que lembrar, não tem, tá vendo aqui? Lambda 1 menos a probabilidade do sistema estar no estado N, né? Pn igual a Nzão. Né? Aí você corrige pelas perdas. Então, tem coisas que não vão estar. Então, tem que estudar pelo menos o mínimo. Né? Então, e tem que lembrar, se tiver comprimento, tem que corrigir. Aí, essa fórmula já não está, tá vendo? Às vezes, vem sem as equações de Liro. Vem sem as fórmulas de Liro. Aí é simples e isso precisa gravar. Então, algumas coisas podem não aparecer. Mas se for algo bizarramente grande como isso daqui, aí ele vai colocar. Agora, as obtenções aqui de um comprimento, né? De um Lzão, de um Wzão, de um WQ, isso dá para obter com o que foi dado e as fórmulas de Liro, tá? Então, precisa estudar antes, precisa treinar antes. Tem fórmulas, tem somatórios, né, grotescos aqui, principalmente quando a gente coloca o MMC com comprimento, né? Que é o barra Nzão. Esse ainda tem fórmulas mais chatinhas. Para você saber onde tem que somar, o que tem que somar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o somatório só se aplica. Cadê o C? Se eu não estiver falando besteira, o somatório só se aplica aqui. E aqui é a parte fixa. Aí tem que confirmar lá, né? Porque faz tempo que eu não olho as fórmulas. Mas aí tem que ver. Olha, tá de fato aqui? Tá, né? Porque o somatório é em I, então só tem I aqui, não tem I aqui. Então, o somatório está só nessa parte, não está na outra parte. Então, você soma isso aqui à parte, soma isso aqui à parte, depois soma os dois e inverte. Então, tem que treinar, tá? Não é simples, tá? Não é trivial. As fórmulas são difíceis. Então, tem que treinar antes. E algumas tem que estar no sangue. Um lambda efetivo tem que estar no sangue, as fórmulas de Liro tem que estar no sangue, porque pode não aparecer, tá? Então, beleza? Só tem mais um minuto. Encerra tudo que eu tinha para falar. As notas saem até o final da semana. E o Rodrigo botou, no vídeo que eu vi só tinha as fórmulas de Liro. Exato. Aí são bem mais facinhas mesmo. Mas aí tem que combinar isso tudo para os outros sistemas. Por isso que fica mais complicado. O gabarito da AD vai sair também. Tá? Aí eu coloco tudo junto lá. Eu só preciso fechar essas correções o quanto antes. Tá? Então, uma boa semana, boa noite. Qualquer dúvida, sala de tutoria e a gente faz uma revisão na semana que vem para a prova, tá bom? Valeu, boa noite para vocês.